5 fatos sobre a era mineradora para dar uma força no vestibular. As formas de extração do ouro. Haviam duas formas de extrair o ouro aqui no Brasil. A primeira delas era em larga escala, que era a lavra. A lavra, ela compreendia uma mina que um português recebia da Intendência de Minas e onde ele tinha que colocar no mínimo 13 escravos para trabalhar, extraindo ali daquela terra de uma forma exaustiva. Já a segunda forma é em pequena escala e ela é chamada de faísca. A faísca, ela compreende a extração do ouro realizada normalmente por indivíduos, homens livres que vieram para cá e inclusive aumentaram a população da região em 10 vezes até. E essas pessoas, elas ficavam nas regiões de leitos de rios e ali, o que elas faziam? Elas usavam uma tecnologia africana chamada bateia. Com a bateia, eles passavam ela no fundo do rio e conforme eles giravam ela, essa técnica fazia com que a força centrífuga jogasse o ouro, os metais preciosos, para o centro da bacia e as impurezas para fora. Tá legal? A Intendência de Minas. Em 1702, sim, logo no início do século XVIII, Portugal resolveu criar uma intendência, ou seja, um órgão que fosse ligado diretamente ao governo de lá da metrópole, um órgão que fosse independente do governo geral. Sim, isso com o objetivo de fiscalizar ainda mais de perto a extração do ouro e cobrar os seus impostos de forma devida, tá legal? E qual era a função dela? Distribuir datas, ou seja, as minas, os territórios onde haveria a exploração dos minérios e fiscalizar e cobrar impostos. Os impostos mais conhecidos que foram cobrados pela Intendência de Minas foram a finta, o quinto, a derrama e a captação. E eu vou falar um pouco mais sobre a derrama. Derrama. A derrama era uma forma derradeira que havia de cobrança de imposto por parte da Intendência de Minas sobre uma cidade que não tivesse conseguido coletar a quantidade estabelecida de impostos pela metrópole. Então, o que acontecia? Chegava lá o exército e eles decretavam com um documento a derrama. E os oficiais eles simplesmente começavam a entrar na casa das pessoas e retirar os objetos até que isso somasse o valor de dívida que havia ali. Olha só que maravilha. Então os caras entravam ali na tua casa e pegavam o que bem entendiam. É claro que isso daí gerou enorme insatisfação. Como foi o caso da Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira. O ciclo virtuoso do crescimento. Bom, pessoal, o ciclo virtuoso do crescimento foi um processo que envolveu o enorme desenvolvimento do mercado interno e da economia interna brasileira. Não que não houvesse, só que com o período da era mineradora isso ganhou grande força. Por quê? Porque as pessoas elas ampliavam os rendimentos delas conforme elas iam conseguindo extrair o ouro dali. Porque lembre-se que quando você faz a extração do ouro, você está extraindo dinheiro diretamente da terra. Você não precisa beneficiar ele, não é verdade? Bem, então, o que acontece é que quando você aumenta o seu rendimento, você também naturalmente vai gerar uma ampliação no mercado interno. Porque as pessoas que foram para aquela região e começaram a extrair o ouro, elas precisavam se vestir, elas precisavam de médico, elas precisavam se alimentar. Então tudo isso daí foi fazendo com que crescesse a região em seu ponto de vista econômico. E é claro, conforme o mercado interno cresce, crescia também o quê? A demanda por mercadorias e serviços. Quanto mais a economia cresce, mais as pessoas querem novas mercadorias e serviços. Fato que gerava novas oportunidades e essas novas oportunidades faziam com que outras pessoas tivessem um rendimento ainda maior e o mercado interno entrava num crescimento, gerando um looping. Esse processo foi fundamental para a ascensão econômica aí no mercado interno, para o desenvolvimento da economia interna brasileira. O escravo de ganho. Bom, pessoal, o escravo de ganho foi uma forma interessante e nova que surgiu ali de relação de trabalho dentro da escravidão. Por quê? Dentro desses centros urbanos começou a surgir a oportunidade de uma forma de rendimento com os escravos que era diferente daquele escravo de eito que trabalhava ali na cana-de-açúcar ou somente o escravo que trabalhava também nas minas, que por sinal, é importante o adendo,
o tempo de vida desses homens e dessas mulheres era um tempo bem curto, devido à dura exploração do esforço físico deles. Mas vamos voltar para o escravo de ganho. Bem, o escravo de ganho, ele é um trabalhador que vai realizar a função de venda ou oferta de algum serviço para o seu senhor. Então ele tem estabelecido uma meta. Que meta é essa? Ele tem que lucrar tanto naquela semana. E ele ou ela, porque você tinha os homens que realizavam alguns pequenos serviços, até mesmo como barbeiro, e você tinha o caso das mulheres que ficaram muito famosas, como as negras de tabuleiro. Inclusive, tem um episódio só falando sobre isso numa série muito conhecida, muito interessante, que vale a pena ver, que se chama Histórias do Brasil. Tá legal? Maria Foguete, Joana Grande, finalmente. Ué, cadê a Inácia? Não veio, não? Sossega o facho, homem. Esquece a Inácia e faz o seu serviço. Só isto, Foguete. Está me parecendo pouco, hein? Joana Grande, 4 oitavas de ouro. Muito bem. Agora, Foguete, você só fez a metade do seu jornal. Então já sabe, amanhã vai ter que compensar ou então vai entrar na esbata, rapariga. Inácia, até que enfim. Já estava pensando em mandar alguém lhe buscar. Bem, o escravo de ganho, então ele ia até a cidade, trabalhava a semana inteira e depois ele tinha que voltar com o lucro e entregar isso para o seu senhor. Se o lucro tivesse passado o que era estabelecido pelo senhor, ele poderia ficar com esse lucro e até mesmo vir a comprar sua alforria. Só que, gente, vamos ser bem sinceros, isso era em grande parte uma ilusão. Por quê? Porque os ganhos estabelecidos pelo senhor eram muito superiores do que realmente era possível de se realizar na semana. Então, a verdade é que muitas vezes esses escravos eles tinham que fazer outras funções, outros tipos de trabalho para conseguirem atingir o mínimo necessário. E, inclusive, como é citado na série que eu falei, muitas mulheres acabavam por se prostituírem justamente para conseguir dar conta disso tudo. Então, para resumir, a gente falou sobre as formas de exploração do ouro, que se dividia em lavras e faiscação. A gente falou sobre a intendência de Minas, sobre a derrama, a gente falou sobre o desenvolvimento do mercado interno e, por fim, a gente falou das relações do escravo de ganho. É claro que somente com isso você não vai estar 100% preparado para um vestibular. Você tem que ler, ô vagabundo. Se liga, mano. Você presta atenção nisso. Isso daqui é para ajudar a agitar as suas ideias, tá legal? De qualquer forma, se você gostou, dá um joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal e também fica sempre de olho no nosso blog. Lá a gente vai ter um texto mais aprofundado sobre exatamente isso, especialmente para vocês. Um grande abraço do tio Paleonerd e tchau!